Bem, chegamos na parte 3 do treinamento. Vamos falar agora da parte comercial, da parte de vendas. Na primeira parte, a gente falou sobre o conceito do PMOC, né? O porquê existe o PMOC, que é toda a questão de qualidade de ar de interiores, de saúde, de produtividade, de garantir ambientes climatizados com boa qualidade do ar, livre de contaminantes, né, químicos, biológicos, com níveis adequados de temperatura, umidade, ou seja, todos os fatores físicos que garantem a boa qualidade do ar, né, todos os parâmetros de boa qualidade do ar. Na parte 2, a gente viu toda a questão da legislação, que é todo o embasamento legal do PMOC, e você principalmente aprendeu que o PMOC não é só um papelzinho, e que não é uma lei, ou uma norma, ou outra, e simplesmente é um conjunto de leis, normas técnicas, portarias, resoluções, normas regulamentadoras, tem toda a questão da saúde e da medicina do trabalho, ou seja, tem um conjunto. Então eu acredito que até aqui, do ponto de vista do que é o PMOC, do conceito do PMOC, da parte legal do PMOC, da emissão do PMOC, você já está capacitado. Então, eu acredito que você, a partir de agora, já pode emitir o PMOC para os seus clientes. Mais do que isso, você pode orientar corretamente o seu cliente com relação ao PMOC. Agora, a gente vai ver como transformar isso em negócios, né, em contratos. Ou seja, como é que a gente aborda, como é que a gente encontra clientes que querem fechar contrato, como é que a gente aborda, como é que a gente calcula preço, como faz proposta, como influencia esse cliente para ele fechar com a gente. Ou seja, eu vou passar aqui exatamente o que eu fazia na minha operação e que me proporcionou resultados com contratos de todos os portes, tanto contrato pequeno, tanto quanto contrato grande. Alessandro, eu não quero fazer toda aquela documentação, não posso fazer isso agora. Não tem problema, você pode começar com contratos pequenos, com 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, não importa a quantidade. Eu já tive contrato com uma máquina, exatamente, com uma máquina. Então, eu não tenho nenhum problema em receber R$200 todo mês para atender um cliente. Eu acredito que você também não deva ter nesse tipo de problema, mesmo porque o seu trabalho, o seu negócio não é o PMOC. Agora é engraçado falar isso, né? Porque eu estou falando de PMOC o tempo todo e agora estou falando que o PMOC não é o seu negócio. De fato, o PMOC não é o seu negócio. O seu negócio é manutenção preventiva, é vender contratos de manutenção preventiva. Você tem que ter bem claro que o PMOC ele é uma obrigação legal, ele é uma exigência legal do seu cliente, não é sua. O seu papel é oferecer isso para o cliente, tá? E emitir para ele, porque na portaria 3523 a gente tinha aquela delimitação, né? A partir de 60 mil BTUs, né? Acima ou abaixo de 60 mil BTUs. Acima tinha que fazer, abaixo não precisava fazer. Agora, com a Lei 13.589, isso mudou. Você fechou um contrato de manutenção preventiva, tem que emitir PMOC, ponto final. Não tem conversa. Então, a emissão do PMOC, você vai ter que fazer. Fazer tudo o que é exigido no PMOC, o seu papel é orientar o seu cliente. Se o seu cliente não quer, você tem que deixar claro para ele que quem está sujeito a ter implicações legais é ele. É o fiscal que vai dar uma multa para ele, não é para você. Entendeu? Você vai ter problema em que situação? Na situação em que você pegou o contrato, onde você não avaliou esse contrato, não viu o estado dos equipamentos, não viu se o equipamento está instalado de forma correta, se o equipamento segue ali as orientações do fabricante, a normativa para fazer essa instalação correta. E aí você assume o contrato, não ajusta isso, não faz essas correções, essas adequações, né, esse retrofit. E aí, vamos lá, a máquina explode, pega fogo, alguma coisa do tipo, né? O ar-condicionado não pega fogo. Ele pega fogo porque a parte elétrica pega fogo. Né? O ar-condicionado não faz mal à saúde. Ele desde que limpo, higienizado, com a sua manutenção preventiva em dia, não, ele vai ser um primeiro pulmão do ambiente. Ele vai fazer um trabalho de filtrar, de garantir um ar de boa qualidade naquele ambiente. Agora, se você assume o contrato, não verificou o equipamento, né, a instalação, não fez a readequação, depois assumiu essa manutenção preventiva, faz tudo de qualquer jeito, nas coxas, não atende direito o cliente, e aí depois pega fogo lá, explode, cai do suporte, cai na cabeça de alguém, aí independentemente de tiver PMOC, não tiver PMOC, não interessa, você vai ser autuado juntamente com o seu cliente, juntamente com o responsável técnico.
tá? Então, a menos que não tenha nenhum tipo de problema dessa natureza, vamos colocar assim, você não tem problema. Agora, se acontecer se extrapolar, né, passou disso, caiu o aparelho lá do telhado, aí sim você vai ter problema, tá? Por isso que eu recomendo, na medida da sua possibilidade, é claro, ter um seguro de responsabilidade civil. Eu acredito que isso vai garantir muito para sua, vai trazer muita segurança aí para o teu negócio, inclusive vai ser um fator determinante aí para você fechar contratos. Então, verifica, olha, estuda, né? Coloca aí no seu radar que quando você tiver essa oportunidade, no momento que você tiver essa oportunidade, você vai lá e faz isso aí, tá bom? Então vamos começar aqui a parte de comercial, tendo em consideração o que você entendeu, o que tem que ser feito e a forma como você tem que atuar de agora em diante com relação à parte de conceito de PMOC, legislação e principalmente na parte de execução lá no campo, tá? Eu estou passando aqui a teoria do PMOC, da implantação do PMOC, mas a execução, a boa execução, depende do seu compromisso, depende da sua responsabilidade, depende da sua seriedade, da sua idoneidade, depende do seu conhecimento técnico. E eu espero que isso não falte aí no seu negócio, tá? Porque eu acredito que isso é a base para qualquer coisa, tá? Não só para a questão de contrato, mas para qualquer coisa. Vamos falar um pouco, vou fazer um comparativo aqui, né, sobre PMOC versus realidade, porque quando é muito comum eu escutar isso, eu escuto isso o tempo todo, né, num grupo, no Facebook, em grupo de WhatsApp, às vezes em comentários de vídeos no YouTube, eu vejo lá, o cliente não quer fazer PMOC, não tem fiscalização, ninguém fiscaliza, se não fiscaliza o cliente não faz, e assim por diante. Então, isso é certo e errado ao mesmo tempo. Eu concordo que o cliente não quer fazer, absolutamente. E eu concordo que também não tem fiscalização. Então, mas eu não concordo que o cliente não quer fazer. Não quer. Porque tudo não é para todo mundo. Apesar de ter lei, de norma, resolução e tudo mais, como não existe assim algo que efetivamente obrigue a fazer, ele não vai fazer. Muita gente não vai fazer. Tá? Não vai querer fazer. O seu papel é orientar o cliente. O cliente não quer fazer, venda o seu serviço e deixe claro para ele as implicações. Você vai falar, olha, o ideal é a gente fazer o PMOC, assim, assado, tem que ser mensal e etc. Não, só pode vir aqui 2 vezes por ano ou de 3 em 3 meses e fazer a manutenção e pronto. Se você deixa claro, olha, eu faço. Né? O meu serviço é esse, eu faço. Mas tem que estar ciente que se tiver uma fiscalização, a gente vai ter que fazer os ajustes. E lembrando, o fiscal, dificilmente ele multa na primeira. Né? Eu não estou dizendo que ele não multa. Eu estou dizendo que ele dificilmente multa. Ele pode multar. Mas normalmente, eu digo que quase que 100% das vezes que eu vejo, esse fiscal ele notifica e dá um prazo ele dá um prazo ali para a pessoa se regularizar, tá? Então, a gente tem esses 2 mundos, né? O cliente não quer fazer e não tem fiscalização. Só que no meio disso, tem ali o cliente que precisa do PMOC, que de fato ele precisa. E não é por causa da lei, não é por causa da fiscalização, é por um motivo próprio do negócio dele. E esses clientes são os melhores clientes para você vender PMOC. Então, por exemplo, quando você for pensar em vender um PMOC, em buscar contratos que realmente são contratos PMOC, que segue a norma certinha, segue todas as resoluções, que você tem que fazer análise da qualidade do ar, que você tem que seguir ali à risca, né, o PMOC, e você quer trabalhar dessa forma também, então você tem que procurar os clientes que de fato precisem, né, do PMOC dessa forma. E aí, tem alguns clientes que são os clientes que, na minha opinião, é o filé mignon do negócio. E também esse cliente vai exigir muito da sua empresa. Ele não vai aceitar nenhum tipo de gambiarra no teu negócio. Você também vai ter que trabalhar certinho. Todo mundo CLT, vai ter que ter toda a parte de segurança do trabalho, vai ter que ter EPI, vai ter que ter os treinamentos de NR, vai ter que ter tudo. Então não adianta trabalhar de qualquer jeito. Então o que eu recomendo, né? Poxa, Alessandro, já tenho uma estrutura, quero avançar. Regulariza a sua empresa, deixa tudo arredondinho. Alessandro, tô começando do zero, tenho um capital. Começa
100% redondo. Alessandro, poxa, eu tô trabalhando sozinho, quero crescer, ainda não dá para fazer tudo isso. Beleza, começa a fechar contratos menores com locais que você já atende no seu dia a dia, procura fidelizar esses clientes, tá? Emite o PMOC para eles de qualquer forma, e aí você vai melhorando a sua empresa aos poucos, vai fazendo os ajustes aos poucos, e também nesse processo você vai começar a se capacitar para você ter toda a base técnica, né, a experiência para você conseguir atender esses clientes maiores, tá bom? Então, qual é o perfil, no meu ponto de vista, né, o perfil que vai atender aqui esse nicho aqui, né, esse miolo aqui, que são os clientes que de fato precisam do PMOC? Empresas com certificação ISO 9000, tá? Isso é muito simples, é só você pesquisar na internet empresas com ISO 9000 na sua região, tá? No próprio Google você acha, é só você procurar as empresas com certificação ISO 9000. No próprio site da ISO você consegue filtrar, porque uma empresa que tem ISO, ela já faz o PMOC, ela é obrigada pela própria ISO a fazer o PMOC. E aí, se ela não faz, ela não consegue renovar a ISO 9000 dela, né? A ISO 9000, ela é uma certificação internacional de qualidade. Então, tem vários tipos várias numerações de ISO, né? Não vou entrar aqui no detalhe do que é cada ISO, mas o cliente que você vê lá, a empresa certificada ISO 9000, pode bater na porta. E aí você já vai bater na porta desse cliente, não para explicar para ele o que é o PMOC, ou para perguntar se ele faz, ele já faz, ele faz. Não tem como essa empresa ter certificação se ela não tem o PMOC. Então você tem que ligar para ela, já vai perguntar se ela está satisfeita com o prestador de serviço dela atual, se está tudo certinho, se ela precisa de ajuda com alguma coisa, né? Tanto o cliente de PMOC como o cliente que não é de PMOC, você nunca aborde esse cliente, nunca fale com esse cliente oferecendo para esse cliente contrato, tá? É roubada. Não funcione. Você tem que ligar para ele oferecendo para ele uma ajuda, uma solução. Você tem que dar para ele já uma opção. É igual, por exemplo, bater na tua porta e falar assim, você quer água? O pessoal vai falar, não quero água. Mas se eu chegar na tua porta e falar assim, você quer água ou sem gás? Com gás ou sem gás, por exemplo. É muito provável que você ali tome uma decisão, porque eu já estou te dando uma opção. Então você tem que ligar para esse cliente e fazer essas perguntas no sentido de ajudar ele. Como é que está você está com algum problema em algum ar-condicionado? Você está com algum problema no seu PMOC? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não está atendendo? Você precisa de alguma assessoria, alguma consultoria nessa parte de PMOC? Gostaria de uma avaliação gratuita? Poxa, num cliente desse vale a pena você fazer uma avaliação gratuita. Então, você não está vendendo água, né? Você não está vendendo uma coisa simples. É um serviço em que você precisa no seu cliente entrar de pouquinho e ali ganha na confiança para ele entender até fechar o contrato com você. Então, o ideal é você entrar sempre pela porta de resolver algum problema que ele já tem lá atualmente, né? E eu tenho uma frase que é a seguinte: quem tem ar-condicionado tem problema, tá? Então, quanto mais ar-condicionado, mais problema esse cliente tem. É impossível que ele não tenha um problema. Então, e tem uma outra coisa. As empresas de ar-condicionado, os prestadores de serviço, eles têm uma forma de atuar que eu acredito que jogue muito contra. E eu já recomendo que você não faça isso na sua empresa. Se você faz, eu recomendo que você pare de fazer. Ele tem todo um esforço para conseguir o cliente e depois que consegue, começa a tratar de qualquer jeito. Não quer atender, não vai na visita, porque cobra um valor tão pequenininho ali para fechar o contrato, mas tão pequenininho, um valor tão baixinho, e aí ele não quer atender o cliente porque ele quer ficar fazendo instalação ou pegar outros serviços, porque no cliente do contrato mesmo ele não ganha dinheiro. Então isso é péssimo, porque você se queima no mercado, né? Você se queima com o cliente, você não sabe para onde aquela pessoa que fechou o contrato com você naquela empresa, para onde ele vai trabalhar depois. Você não sabe com as pessoas com quem ele se relaciona, né? Ele pode da mesma forma que ele pode indicar você, ele pode tranquilamente queimar você, tá? Outra coisa, empresas que possuem CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda obra tem CIPA, toda indústria tem CIPA, toda empresa assim de médio, grande porte tem CIPA. Então, assim, vale a pena. Você viu que a empresa tem CIPA? Pode bater na porta que lá tem PMOC, tá? Eles já fazem o PMOC. Então, procure as empresas que
você não vai perder seu tempo lá tentando explicar para esse cliente o que é o PMOC, tá? Outra, empresas do governo. Não vou entrar nesse tema porque é um tema que eu não conheço, que é o tema de editais, de licitação. Nunca trabalhei com governo. Na verdade, eu nunca gostei de trabalhar com empresas do governo. Tem gente que gosta muito, mas eu não gostei. Eu tive algumas experiências e para mim não foram muito positivas. Mas é o meu caso, tá ok? Não é uma verdade. Não trate isso como uma verdade. Trabalhar para o governo é uma grande oportunidade. Pode ser que eu, naquele momento, não sabia como fazer isso, tá? Então, empresas de governo, repartição pública, eles atendem 100% do PMOC, porque está na própria legislação. Né? Então, eles atendem, né? Todos os edifícios são de uso público ou coletivo, são obrigados a ter o plano de manutenção, operação e controle. Então é um lugar que, se você bater lá, você entra, tá? Obviamente que você vai ter que participar aqui de um processo de licitação, ok? Há empresas, né, do governo que eles podem fazer contratação direta, né? Então eu já participei de concorrência em hospital, acho que foi o Hospital Geral de Mauá, não lembro, assim, era bem longe do meu escritório, mas era um contrato gigante, assim, e obviamente eu coloquei orçamento e não ganhei, né? Perdi porque, como eu falei, eu não tinha capacidade técnica para atender determinados perfis de cliente com máquina de grande porte, Chile, não tinha. E aí eu perdi esse, e uma vez também eu fiquei fazendo cotação para atender agências do INSS na Zona Sul de São Paulo também. Também fiquei só cotando, me tomava um tempo enorme e no final das contas não fechou nada, tá? Então, esse aqui é uma opção. Se você entende daqui dessas questões aqui de empresas de governo, vale muito a pena. E qualquer outra regulamentação. O que é qualquer outra regulamentação? Então, hospitais têm regulamentações específicas, clínicas médicas possuem regulamentações específicas, que eu não sei quais são aqui, mas qualquer outra coisa que você vê aí que tem uma regulamentação, você pode verificar se o PMOC tá dentro. Agora, isso aqui, ó, esse miolo aqui, ó, né? Esse miolo aqui, ó, empresas com ISO, empresas com CIPA, é batata. Então, o cliente, muitas vezes não quer fazer, ele não quer fazer contrato, né? Não é nem PMOC, né? Ele não quer fazer contrato, ele não quer ter compromisso. E aqui também não tem fiscalização, concordo plenamente, mas a gente tem aqui, sempre tem alguém que precisa, e a gente só tem que saber quem é que precisa. Outra coisa, e eu acredito que é isso aqui que vai mudar toda a questão. Deixa eu voltar aqui só para explicar. Quando eu estava lá com a minha operação, a gente tinha que fazer aqui, ó. Eu tinha que fazer isso aqui. Eu tinha que entregar aqui toda essa parte de saúde e segurança do trabalho. Para quem que eu entregava isso aqui? Eu entregava isso aqui para o meu cliente. Tá? O meu cliente me pedia. Então, na época não tinha PGR, era PPRA. Era o nome aqui, ó. Tinha PPRA, tá ok? Então, eu tinha o PPRA, tinha o PCMSO, tinha o atestado de saúde ocupacional, tinha ANRs, tinha exames, tinha a parte de exame e tinha a parte de SEI dos equipamentos. Eu não lembro se eu mostrei essa questão aqui para vocês, tá? Eu realmente eu não lembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui rapidinho, só para mostrar aqui, ó, PPRA. Então, aqui, ó, o que é o PPRA? Deixa eu voltar aqui do começo. Esse aqui é o PPRA que eu tinha lá na minha empresa, tá? Então, aqui, ó, o PPRA, ele atende a NR9, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, como eu falei, você contrata uma empresa de gestão de saúde ocupacional, que no caso eu trabalhava com a Inmetro, ela fica lá em Santo Amaro, é muito boa, não tenho nada a reclamar dessa empresa, e eles vão lá na tua empresa, vão fazer todo o levantamento e aí vão gerar o PPRA. Vamos dizer assim que o PPRA é como se fosse um PMOC, vamos colocar assim. Então ele vai definir todas as questões de todos os programas, todos os riscos ambientais da sua empresa, tá? Então aí tem o PPRA, tá? Tem o PCMSO, que é esse aqui, ó, deixa eu subir lá, PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é da NR7, que é a questão da saúde dos seus funcionários, exame médico, tudo isso. Tem o atestado de saúde ocupacional, então eu tinha que fazer, gerar um atestado, então aqui, esse que era um dos técnicos que a gente tinha lá,
E aqui tem lá, ó, exigência de postura inadequada. Então eles faziam os exames, né? E falava lá, fazia o. Enfim, dizia se ele estava apto para trabalhar, não apto. Então eu tinha que fazer isso aqui, eu tinha que entregar isso aqui nas obras, toda essa documentação nas obras, antes de começar o contrato. Assim, o funcionário não passa nem da portaria se não tiver isso numa empresa, como eu falei, naquele padrão de empresa, né? Empresa com ISO, empresa com CIPA, obras, grandes indústrias, que na minha opinião, é o filé mignon do PMOC, é o que todo mundo quer, são bons contratos, né, com empresas grandes e tudo mais, né, isso vai, não só é melhor para trabalhar, como vai trazer mais credibilidade para a sua empresa no mercado e vai te permitir fazer a sua empresa crescer e prosperar, porque você, obviamente, vai conseguir mais clientes no mesmo pote. Naquele momento, aí eu ia lá, eu contratava a empresa, fazia essa documentação para mim, eles faziam isso para mim, e eu fazia o quê? Ela entregava para o meu cliente. Né, que é isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, no caso lá era o PPRA, não tinha PGR, PCMSO, atestado de saúde ocupacional, as NRs, então tinha que ter o treinamento de NR de trabalho em altura, e NR de serviços elétricos, NR de trabalho confinado. Tudo isso você faz com uma empresa de saúde ocupacional, tá? Não tem segredo nenhum. Pode parecer um negócio complicado, nenhum. Você precisa ter, por exemplo, um funcionário registrado. E você mesmo como proprietário, por exemplo, se você é MEI e você tem um funcionário, um ajudante, né? Porque o MEI pode ter um ajudante registrado, né, um funcionário registrado, você pode fazer para você e para o seu ajudante. E você já está apto ali para atender esses clientes, entendeu? Você vai trabalhar seguindo 100% aí da norma. E aí, o que aconteceu? Assim, só retomando aqui o raciocínio. Então, eu entregava isso aqui para o cliente e o cliente mantinha isso lá, porque o PMOC, ele tem que estar de acordo com toda a medição, vou voltar no PMOC, porque isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Deixa eu ver aqui, manter. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu voltar lá, deixa eu abrir novamente o PMOC. PMOC, portaria 352. Portaria 352. Olha, quando a gente entra aqui no PMOC, eu vou voltar lá, porque eu faço questão de frisar isso novamente, ó. Ele vai estar aqui, ó, quer ver, ó? Bem aqui no final. Ó, aqui, ó, artigo 7º, tá? O PMOC do sistema de climatização deve estar coerente com a legislação de segurança e medicina do trabalho, tá? Os procedimentos de manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados não devem trazer riscos à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes climatizados, entendeu? Então, assim, você tem toda a parte que você precisa gerar, né? RT, análise da qualidade do ar, você tem que seguir a norma técnica e tudo que a gente já viu, mas você também tem que estar de acordo com toda a legislação de segurança e medicina do trabalho. Toda a legislação. Então, isso inclui, você não pode ter funcionário que não seja registrado, você não pode pegar o teu funcionário e botar lá para subir a escada sem o treinamento da ANR de trabalho em altura, o teu funcionário não pode trabalhar sem bota, não pode ter, tem que ter cinto de segurança, se o lugar é barulhento, ele tem que usar protetor, né? Tem que usar óculos, tem que usar o protetor para ambientes com muito barulho. Então, você tem que fazer o negócio seguindo assim 100% da legislação, tá? Então, mas assim, você fazia tudo isso, entregava para o seu cliente guardava tudo isso lá, porque o cliente ele não queria ter problema com a fiscalização, e o cliente também vamos dizer assim, é uma questão de segurança. Então imagina, você tem um funcionário, teu funcionário está lá na obra do seu cliente, aí teu funcionário vai lá, sobe lá no telhado e cai, quebra a perna, aí ele vai ter que ser afastado. O que teu funcionário pode fazer? Ele pode ir mover uma ação trabalhista, não só contra a sua empresa, mas contra o cliente também. Ele pode criar até vínculo trabalhista lá no cliente. Então, por isso que tem que ter toda essa documentação, porque é uma segurança para você e mais ainda para o seu cliente. Então, você vai evitar problemas aí, jurídicos, trabalhistas para a sua empresa, e você vai deixar o seu cliente 100% seguro que não vai ter nenhum tipo de problema para ele. Mas aí, agora a gente tem uma mudança. E essa mudança chama-se e-social. O que é o e-social? O e-social é uma plataforma do governo onde ele quer que todas essas obrigações sejam enviadas para ele. Então o e-social ele já funciona
Ele tem um calendário de implantação, enfim, não vou entrar nos detalhes disso aí, tá? Mas ele basicamente é um portal do governo onde ele unifica todas as obrigações trabalhistas de uma empresa, tá? Então, por exemplo, registrou o funcionário, é carteira de trabalho digital, tem que fazer lá. Esse funcionário, as horas que ele trabalha no mês, tem que mandar para lá. Férias, tem que colocar lá. Demitiu, tem que colocar lá. Afastou, tem que colocar lá. É tudo online. Então, o teu contador, por exemplo, as empresas de contabilidade já estão fazendo tudo isso, essa parte do e-social, com relação a toda a parte trabalhista, né? Contratação, demissão, exames, de admissão, de demissão, toda a parte de INSS, de FGTS. Então, está sendo tudo lá. Só que toda a parte de saúde, de segurança e medicina do trabalho foi incorporada lá, dentro do e-social. Então, por exemplo, o PPRA foi substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O PCMSO continua, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. O LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. E aí, o que acontece? Vamos só na linha de raciocínio. O PMOC, o objetivo do PMOC, da Lei 13.589, objetivo da Lei 13.589, tendo como base a Portaria 3523, a Resolução 09, né? A norma técnica 16.401 no projeto de instalação, nos parâmetros, né? Na norma técnica na 13.971, o objetivo ali é o quê? Garantir a boa qualidade do ar em ambientes climatizados. Então, a gente está falando de saúde ocupacional, a gente está falando de saúde do ambiente, do local, dos ocupantes dos ambientes climatizados, sejam eles de uso público ou sejam eles de uso coletivo. Então, Alessandro, eu acredito que o maior fiscalizador do PMOC, que todo mundo espera que seja a Anvisa, por exemplo, né? Que seja a Anvisa, que seja as agências municipais de vigilância sanitária, o próprio CREA e outros organismos que podem fiscalizar, eu acredito que o maior fiscalizador vai ser as secretarias de trabalho, secretarias regionais de trabalho. Então, isso já está acontecendo em alguns estados, tá? Já está acontecendo em alguns estados. O e-social, ele já era para estar rodando há muito tempo, mas a gente teve a questão da pandemia, que atrasou tudo e tudo mais. E eu acredito que nos próximos anos isso vai ser mais incisivo. Então, a empresa não preencheu, por exemplo, o PGR dela, né? Ela não preencheu o PGR. Ela vai tomar uma multa digital, ela não vai tomar uma multa local. E as multas é de 30 mil, 50 mil, não são multas baixas. Se você não entregar o PCMSO da tua equipe, você vai ser multado de forma a multa vai vir pela tua contabilidade. Então, eu não sei de que forma, porque esse é um tema que eu estou me aprofundando nele ainda, né? Eu não sei de que forma, mas eu acredito que em algum momento o PMOC vai entrar aqui dentro. Ele vai entrar aqui dentro. Porque, se a gente está falando que é um programa de controle médico da saúde ocupacional, beleza, são os exames dos funcionários. Mas a gente tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A baixa qualidade do ar é um risco para o ambiente. Por exemplo, laudo técnico das condições de ambientes de trabalho. O que garante um bom ambiente de trabalho? Por exemplo, se a gente pegar lá na NR17, que é a NR de ergonomia, é uma mesa legal, é uma mesa adequada, é a cadeira boa, né? É uma cadeira adequada para a pessoa desempenhar aquele papel, uniforme, né? Ar-condicionado. E aí, se tem um ar-condicionado, se a questão do ar-condicionado entra, né? Porque o ar-condicionado ele vai garantir um ambiente climatizado, bom para o trabalho, porque, por exemplo, se a pessoa está trabalhando lá e a loja é quente, ele se torna um ambiente de trabalho inadequado, insalubre, vai trazer problema para as pessoas, tá? A pessoa pode ficar tonta, a pessoa vai começar a transpirar excessivamente, a pessoa pode baixar a pressão da pessoa, pode ter N questões. Então, eu acredito, é minha opinião, e vamos novamente voltar no histórico, né? A gente começou em 77, né? Talvez antes disso, mas vamos colocar 77. Então, a gente teve uma lei sanitária, que foi uma base, aí depois veio uma norma técnica, depois veio uma portaria, aí depois veio uma resolução,
Aí agora a gente tem uma lei e agora a gente tem essa questão do E-Social. Então eu acredito que está tudo se encaixando, né? Então, essas coisas estão se encaixando. Eu acredito que o cerco está fechando. Então, bom lugar para você começar a divulgar seus serviços é empresas de contabilidade, porque se em algum momento essas empresas aparecer lá que tem que subir o PMOC no E-Social, né, que tem que disponibilizar de forma digital lá o E-Social, a empresa ela vai ligar para o contador dela e vai falar, olha, mas como é que eu consigo isso? Porque o contador que está cuidando do E-Social, né, é a contabilidade que já manda lá todas as obrigações trabalhistas. Ele que vai falar, olha, onde é que eu arrumo isso? Onde eu consigo isso? Aí ele vai falar, você tem que contratar uma empresa de ar-condicionado, você tem que contratar um engenheiro para fazer isso, tá? E dentro do PMOC app você já tem lá a forma de criar seu PMOC de forma 100% digital e encaminhar para o seu cliente, né? Tanto para enviar dentro do E-Social, né, futuramente, como para caso o ambiente tenha fiscalização da Secretaria do Trabalho. Eu já vi fiscalização da Secretaria do Trabalho em Recife, em ambiente hospitalar, e pediram tudo e mais um pouco dessa questão das obrigações de segurança e medicina do trabalho. Enquanto a gente tem essa situação aqui de o cliente não quer fazer, não tem fiscalização, agora a gente tem um negócio chamado Lei 13.589, que fala, acabou esse negócio de a partir de 60 mil, agora todo mundo tem que fazer, é obrigatório, não interessa, todo mundo tem que fazer, mas ainda assim o cliente não quer fechar um contrato, e por outro lado não tem fiscalização. Eu acredito que isso está muito próximo de mudar mesmo. Então eu acredito que essa situação aqui não vai existir mais, porque a fiscalização, quando a gente fala assim que é humanamente impossível fiscalizar todos os estabelecimentos. Realmente, de fato nem se os Correios fiscalizassem todos os pontos comerciais, eles não iam conseguir, né? Porque é um país muito grande, são cidades gigantescas. Algumas cidades são do tamanho de países. Então, assim, não tem condição. Mas, de forma eletrônica, vai ter um campinho lá, pendente, prazo até tal. Se a empresa não mandar, ela recebe uma multa. Opa, o jogo mudou. Então, eu faço aqui um apelo, né? Procure sobre essa parte de segurança do trabalho. Eu, em São Paulo, trabalhava com essa empresa Inmetro, ela existe ainda, eu recomendo a empresa, entre em contato, procure saber qual o preço para fazer, vai depender do porte da sua empresa, do tamanho da sua empresa, você pode procurar também empresas aí na sua região, se você precisar no Google, são muitas empresas que oferecem esse tipo de serviço, entendeu? Converse com o seu contador, porque ele está mais a par dessa questão do E-Social, tá? Para você se inteirar sobre isso aqui, porque isso é uma oportunidade. Inclusive, por exemplo, olha, o seu contador, ele atende outras empresas, assim como a sua, né? Poxa, para quantas empresas ele já está trabalhando em cima do E-Social? Para quantas empresas já foram notificadas em cima do PGR, do LTCAT? É uma boa oportunidade para você pegar esses contatos para você oferecer aí o seu serviço. Então, se você se posiciona dessa forma, você com certeza vai estar um passo à frente aí da concorrência. Beleza? Bem, então vamos, independentemente de pode, não pode, etc., eu costumo colocar da seguinte forma. Eu acredito que tem os clientes que precisam do PMOC, e tem os clientes que precisam de contrato, e tem os clientes que não precisam de contrato. Eu coloco dessa forma. Então eu procuro me posicionar da seguinte forma. Eu gosto de trabalhar aqui, sempre gostei de trabalhar aqui. Então, eu tenho os clientes que precisam no PMOC, onde eu atendo o cliente com o PMOC seguindo 100% da legislação, e eu tenho os clientes que precisam de contrato, e eu atendo esse cliente com o contrato. Lembrando que, de qualquer forma, você tem que emitir o PMOC. É a questão da legislação agora, tá? E esses clientes que não precisam de contrato são as pessoas que não fazem agora, não vão fazer depois. É só se chegar lá o fiscal com multa, apontando uma arma, e mesmo assim é capaz dele não querer fazer. Então, você não deve perder tempo com esse tipo de cliente. Então, tem uma ferramenta que é a seguinte, é o perfil do cliente ideal. E aí eu recomendo que você pense bastante sobre isso, né? Quem é o seu perfil de cliente ideal? Quem é o seu cliente ideal? Para trabalhar com um contrato de manutenção preventiva. Na minha opinião, é esse aqui, muitos aparelhos de ar-condicionado. O cliente que tem... eu não estou falando de 100 aparelhos, tá? Eu estou falando do cliente que tem
10 aparelhos, 15, 20, 30. Esse cliente ele tem problema. Então imagina uma academia não muito grande, uma academia que tem lá 15 máquinas, por exemplo. Não tem condição desses aparelhos não darem problema. Sempre vai ter um aparelho que vai começar ou cheirar mal, ou fazer barulho, ou vai começar a pingar água porque o dreno entope, ou o filtro começa a ficar muito sujo, o rendimento do equipamento cai. Então, procure clientes que tenham problemas. Você é um agente de solução, você vai resolver problemas. Então, você precisa que o seu cliente tenha muitos aparelhos. Quanto mais aparelhos o seu cliente tem, mais problema ele tem. Então, se você está andando na rua, você viu uma parede lá coalhada de equipamento, cheio de equipamento, pode ir lá bater na porta do cliente. E quando você bater na porta desse cliente, pelo amor de Deus, não vá oferecendo contrato. Você fala, poxa, tudo bom? Eu sou fulano da empresa tal, eu vi que vocês têm muito aparelho de ar-condicionado aí na empresa. Por acaso vocês estão com algum problema em algum aparelho? Tem algum aparelho que não está gerando direito? Tem algum aparelho que está pingando água? Que está com mau cheiro, né? A gente trabalha nessa área, eu quero deixar aqui minha apresentação, meu cartão. Olha só, você está oferecendo ajuda para o cliente, entendeu? Se você quiser, eu posso fazer uma avaliação gratuita, posso fazer uma visita posso fazer um orçamento sem custo nenhum. Então, dessa forma, você não está oferecendo essa ajuda para fazer uma corretiva. Esse não é o objetivo, você não está perdendo o seu tempo para fazer uma corretiva. Você está perdendo o seu tempo lá no seu cliente, né? Investindo o seu tempo para conseguir colocar uma proposta de contrato. Mas você tem que entrar por algum lugar. E a melhor forma, na minha opinião, de entrar é oferecer para resolver problema, tá? Boa parte dos contratos que eu atendi vieram dessa forma. Então, eu chegava no cliente para resolver um problema, eu resolvia aquele problema e aí depois eu começava a oferecer o serviço para o cliente. Vamos fazer um contrato, o que você acha? Vamos fechar um plano, né? Eu vou falar sobre planos, né? Vamos fechar um plano, eu venho aqui de 3 em 3 meses e sempre quando você tiver um problema, você pode me chamar. Então, eu saio dessa prisão que é o contrato, né? Porque parece que só tem um jeito de vender isso, né? Tem que ser mensal, obrigatoriamente mensal, e você cria uma trava no cliente, porque é aquilo que eu já falei. Você não vende um serviço de prazer. Manutenção preventiva, manutenção corretiva, de qualquer área, não está relacionado a prazer. Então o cliente ele não quer, ele nunca vai querer, ele não gosta. Ninguém quer gastar, ninguém fica feliz em gastar R$500 para limpar o ar-condicionado ou para trocar ou R$1.000 para trocar um compressor. Quem fica feliz com isso? Ele fica feliz em gastar esse mesmo dinheiro num restaurante, no jantar, num hotel, numa viagem, porque está relacionado ao prazer. Você não vende um serviço relacionado a prazer. Então, quando você tem isso claro, você para de com esse mimimi de o cliente não valoriza, o cliente não gosta, o cliente isso, o cliente aquilo. Esquece isso. Entende que você está ali para resolver problema. Você vai mandar seu orçamento, não importa se o valor está bom, se o valor está ruim, se você deu condição de pagamento, ele sempre vai chorar. Sempre. Não importa. Não importa se é para limpar o ar-condicionado, para fazer uma manutenção numa BMW, para trocar o chuveiro da casa do cliente, para pintar uma parede, para trocar um disjuntor, não importa. Todo serviço relacionado à manutenção, ele está relacionado à dor, é um problema, e o cliente ele sempre vai ter uma resistência. Então, quando você não chega lá batendo, querendo manutenção, oferecendo o contrato de cara, fica muito mais fácil de você conseguir fazer isso depois, e principalmente se você começar a dar muitas opções para o cliente, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Aí, outro ponto é o seguinte, é você buscar lugares que tenha muitas pessoas. Muitas pessoas. No caso da academia, imagina essa academia, por exemplo, 8 da noite, 7 da noite, 7 e meia da noite, 8 da noite, horário de pico, lotado. Ou bem cedo, né? Tipo 6 da manhã, assim, lotado, 7 da manhã, bem lotado. E o ar-condicionado para de funcionar. Imagina o tanto de reclamação que tem. Então, por exemplo, em um cliente como esse, ele está o tempo todo ali fazendo manutenção dos equipamentos, manutenção no chuveiro do banheiro que não está funcionando, a descarga que parou de funcionar, o piso que caiu o equipamento e quebrou, a vaga de estacionamento
que está com algum problema, ou seja, o tempo todo eles estão resolvendo problemas. Então, esse tipo de cliente ele é muito bom. Então, muitas pessoas é igual a reclamação. Ninguém quer entrar numa loja sem ar-condicionado. Imagina uma loja de shopping com ar-condicionado parado. Ninguém consegue ficar lá para fazer uma compra. A loja é muito quente, é muita lâmpada, é muita iluminação, né? Muito equipamento ligado às vezes. Então, como é que eu vou ficar numa loja dessa fazendo compra? Não tem condição, é muito quente, me afasta. Então procure essa combinação, né? Local que tem muito aparelho e local onde você tem a probabilidade de ter reclamação. Mas a gente tem as exceções aí, vou te dar um exemplo. Casa lotérica. A maioria hoje das casas lotéricas, elas são blindadas, né? Ela é lacrada, ela é fechada. Às vezes não tem muitas pessoas. A gente tá falando de um ambiente pequenininho, às vezes tem 3 atendentes, 4 atendentes, 1 atendente ali. Às vezes tem um aparelho, 2 aparelhos, mas esse aparelho, ele não pode ficar sem funcionar. Não tem a menor condição do aparelho ficar sem funcionar. Aí uma oportunidade, um perfil de cliente ideal. É o cliente que ele precisa do serviço. Ele precisa do serviço. Eu não estou falando de contrato, ele precisa do serviço. E aí a forma como você vai abordar esse cliente e oferecer isso para ele é o que vai fazer toda a diferença, tá? Então procure clientes que seja essa combinação. Muitos aparelhos, porque eles vão dar problema. Quem tem ar-condicionado tem problema. E essa combinação de muitas pessoas onde a falta do ar-condicionado vai trazer um problema para o negócio do cliente, né? O cliente tem um servidor. Pode morrer alguém, mas o servidor não pode parar, porque se parar o servidor, para o negócio do cliente. Se para o negócio do cliente, ele não fatura, ele não ganha dinheiro e ele não quer ficar sem faturar. Então, tenha essa observação, né? Você chega num cliente e você vê essa combinação, ofereça contrato. Ou você vê uma situação onde o ar-condicionado é essencial para o funcionamento do negócio, você também tem ali a possibilidade de oferecer o contrato, começando oferecendo um serviço, alguma coisa esporádica para o cliente começar um relacionamento com você. Tá? Tem a situação também que o cliente vai vir já querendo um contrato. Beleza, mas eu estou falando clientes que você aborda, tá? É o cara que não está esperando nada e você chega lá para oferecer uma ajuda e isso vai se transformar numa oportunidade para você fazer um contrato, tá? Outra coisa, eu recomendo você fazer logo na visita, no primeiro contato ali do cliente, olhar a facilidade que você vai ter para fazer a manutenção preventiva nesses equipamentos e porventura até corretiva. Então, por exemplo, é muito melhor você ter um equipamento instalado no piso, por exemplo, do que um equipamento instalado no alto do prédio, onde você vai ter que armar um andaime ou vai ter que contratar um equipamento para te levar até a máquina, onde você vai precisar usar uma escada daquelas telescópica, onde você vai estar numa situação onde você vai estar se colocando em risco, ou colocando a sua equipe em risco. Então você precisa avaliar isso, tá? Você precisa avaliar isso, porque isso vai influenciar no preço que você cobra. Tá? Uma coisa é eu fazer manutenção numa máquina que está baixa. Outra coisa é eu fazer manutenção que eu tenho que levar uma escada, tenho que amarrar essa escada, vou ter que colocar um ponto, vou ter que instalar nesse cliente um ponto para eu colocar meu cinto de segurança. Tudo fica... Aí você vai lavar a máquina lá do alto, de repente você lavando, começa a sujar a parede toda, mancha a parede do cliente, aí você precisa pintar a parede do seu cliente. Ou seja, tem que avaliar tudo isso, tá? Facilidade de acesso é imprescindível, porque isso faz com que o atendimento seja mais rápido. Atendeu rápido, você está ganhando mais. Perdeu tempo em atendimento, retorno, etc., você está perdendo dinheiro, tá? Equipamento. Prefira atender clientes que não tenham máquinas muito velhas, tá? Máquinas que já passaram por muita manutenção. Se você tem a liberdade, já faz a sugestão para o seu cliente fazer a substituição desses equipamentos, tá? Isso é muito importante, porque dessa forma você evita chamado, tá? Você tem que evitar chamado a qualquer custo. E por último, eu acredito que os melhores segmentos para trabalhar, principalmente quando a gente está começando e não tem muito histórico de contrato, não tem experiência com contrato, às vezes não está com a empresa do jeito que a gente gostaria que fosse, né, toda estruturada, com todo mundo CLT e etc. Realmente ali naquela situação de começar, eu recomendo trabalhar com escritórios. Normalmente é tranquilo de atender cliente de escritório, empresas de vários tipos, né? Tem empresas de engenharia, escritórios de contabilidade, empresas na área de comunicação, agências, ou seja, tem muita
muitos negócios aí que funcionam em escritório. Então, geralmente, por exemplo, tem escritório que é com ar central, você vai atender às vezes uma máquina ou duas, é bem tranquilo de atender. Se for split, cuidado para essas máquinas que ficam penduradas do lado de fora do prédio, e aí você tem que verificar a melhor forma de fazer o atendimento. Lembre-se, tudo isso vai influenciar no preço do seu contrato, e não adianta você colocar a máquina, não olhar isso e depois você se colocar em risco, colocar sua equipe em risco. Não faça isso, não vale a pena, tá bom? Depois, academias, eu gosto bastante de academia, tá? Até um tempo atrás a gente teve aí muitas academias fechando, porque algumas redes começaram a crescer muito, mas eu acredito que isso já deu uma estabilizada. E também existem nichos, né? Por exemplo, você tem muita academia de pilates, você tem muita academia de dança, tem academia... tem outros segmentos, né? Nessa parte aí de academias, terapias e assim por diante. Então, você consegue ter um nicho bem interessante para trabalhar, tá? Não exige muita coisa, é mais fácil de trabalhar, é um ambiente mais leve também, mais tranquilo. Ali quando eu falo também, só voltando, né, facilidade de acesso, às vezes também é só a facilidade de acesso ao local, né? Tem empresa que é difícil de você entrar, por exemplo, esses galpões, onde ficam empresas de distribuição de mercadoria. Às vezes é super difícil, demora 1h30 para conseguir entrar. Eu mesmo já atendi empresa de valores, que eu cancelei o contrato, porque a gente demorava para entrar no cliente, não tinha acesso aos equipamentos de forma fácil, então tudo isso atrapalha. Então, assim, às vezes acaba não valendo muito a pena, tá? A gente tem escola não necessariamente escola grande, né? Porque às vezes você pega uma escola muito grande, ela já tem uma equipe dela de manutenção, né? Ela tem uma equipe predial interna. E essa equipe predial, muitas vezes, tem lá um profissional que cuida do ar-condicionado. Mas eu tô falando de lugar pequeno. Tô falando, por exemplo, escola de inglês, escola de dança, escola tem N segmentos aí na área educacional, né? Escola infantil muito importante de trabalhar. Clínica, meu segmento predileto, muito fácil de fechar contrato, tem muita clínica, precisam de manutenção preventiva, são obrigados a ter, porque eles precisam fazer a renovação do alvará sanitário. Então você tem aí clínica médica, clínica de estética, clínica odontológica, clínica, enfim, tem clínica de todo tipo que você imagina. Então tem muita oportunidade aí. Você pode fechar tanto clínica em escritórios grandes, que tem 20, 15, 30 máquinas, e tem escritório, tem clínica que tem 3 máquinas, 4 máquinas, então assim, é bem bacana de trabalhar. Farmácia. Farmácias são obrigadas a ter contrato de manutenção também, porque eles precisam manter a temperatura dos medicamentos. Se for farmácia de manipulação, melhor ainda, porque ela tem que ter um controle de contaminação do ambiente. Então, farmácia de manipulação, toda que você bater na porta, ela precisa de contrato de manutenção preventiva, tá? Precisa cuidar dos equipamentos, da saúde ambiental, tem que controlar a contaminação, eles têm que atender várias normas da Anvisa, né, aquilo que eu falei no slide anterior, né, outras regulamentações, então eles têm que atender lá regulamentações do negócio deles. Pet shop entra na mesma classe de salão de cabeleireiro, que eu não coloquei. Também é um lugar bom de fechar contrato, mas se prepare, porque as máquinas ficam bem sujas, tendo em vista, porque é muito pelo e a máquina puxa. Então, se ele não faz, ele perde o equipamento muito rápido e tem um incremento muito rápido no consumo de energia dele. Então, vale a pena você trabalhar aí com esse perfil de cliente. Também assim, estou falando de cliente pequenininho, fácil de atender, né? Depois, restaurante. Também um ambiente, cliente muito fácil de trabalhar também, de vender também. Tem um problema que pode ser muito poluída o local, as máquinas podem ficar muito sujas, principalmente em restaurantes que não tem um bom sistema de exaustão, né? Então, você tem muita gordura. E loja. Adoro atender adorava, né, atender loja de shopping, porque é uma máquina só, às vezes você não tem muita ali facilidade de acesso. Esses clientes, normalmente eu atendia fora do meu horário comercial, então eu atendia à noite. Tem que pensar bem nisso, porque imagina, para você deixar o seu funcionário para trabalhar à noite, ele não pode trabalhar durante o dia, né? Ele vai ter que descansar durante o dia, se preparar para conseguir atender esse cliente à noite. Então, tudo que você perdeu durante o dia ali, né, você tem que ganhar nesse cliente à noite. Então, tem que fazer uma conta bem certinha aí para não errar.
Então, na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aqui dessa parte de vendas, tanto na parte de como eu faço para conseguir os clientes, como eu faço para atrair os clientes, e vamos falar também da parte de precificação e montar a proposta, beleza? Valeu, até a próxima aula.